Boa noite, começa agora para as 22 cidades acreanas, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com o professor universitário Edson Ferreira de Carvalho. O professor Edson, que tem pós-doutoramento em Direitos Especiais pela Universidade de Notre Dame dos Estados Unidos e é professor na Universidade Federal do Acre das cadeiras de Direito Ambiental e Direitos Humanos. O professor Edson veio aqui ao Ideias da Aldeia para conversarmos um pouco sobre o livro que ele acabou de lançar, o livro Meio Ambiente e Direitos Humanos, que é esse livro aqui. Boa noite, professor, bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Diogo, é uma satisfação estar aqui no programa e minhas cordiais saudações aos telespectadores. Das 22 cidades acreanas, agora a gente vai poder bater um papo sobre esse livro, que é uma obra bem interessante, tem uma publicação muito bonita, capa dura, né, professor? E o conteúdo parece que não deixa muito a desejar também. Na realidade, essa publicação foi feito um volume especial, né? Foi até surpresa para mim, porque eu pensei que viria a capa normal, né? E realmente a editora caprichou fazendo... Editora Juruá, né? Juruá, de Curitiba, no Paraná. Ela caprichou na parte externa do livro, né? Um material muito bom, a capa dura. A qualidade da editoração ficou realmente muito boa. Correto. Professor Edson, qual é a relação que existe entre esses dois temas, os dois temas abordados no seu livro, Meio Ambiente e Direitos Humanos? Bom, essa relação ela tem sido estudada recentemente, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, onde tem uma massa crítica maior, né? No Brasil, esse é o segundo livro sobre o tema que foi lançado. Nós sabemos que as constituições, as leis, elas declaram lá uma série de direitos, né? Mas quase todos, uma boa parte desses direitos, tem uma base ecológica. Tá? O direito à vida, por exemplo, está garantido com todas as constituições. Agora, esse direito à vida, ele está relacionado com alimentação, por exemplo. Tá? Ele está relacionado com a qualidade de vida, que você tem que estar num ambiente que não seja poluído. Um ambiente que também não tenha doenças, né? Principalmente propagadas via água ou via o próprio ambiente. E então quase todos os direitos, de alguma forma, têm uma base ecológica. E é importante para a fruição desses direitos que o ambiente esteja preservado. Correto. Edson, os dois temas, tanto o de direitos humanos quanto o relativo ao direito ambiental ou ao meio ambiente, são temas que ultrapassam as fronteiras dos países e que têm muita relação com o direito internacional, né? Como é que se concilia essas duas coisas, tendo em vista que, enfim, os países têm as suas regras, têm os seus limites? É extremamente complexo, porque nós... considerando o planeta como nossa casa, esse planeta está dividido em fronteiras políticas. Então, quando se faz um tratado, o tratado sobre o clima, é extremamente complexo, porque cada país tem interesse diferente. E acaba que, só para citar um exemplo, os Estados Unidos é considerado o maior poluidor da atmosfera do mundo. E ele se recusa a assinar o protocolo de Kyoto. Isso significa o quê? Que ele está ajudando a degradar o ambiente de uma forma significativa e que todos os outros países serão obrigados a suportar a irresponsabilidade dele. Tá? Então, esses países que agem ambientalmente irresponsavelmente acabam afetando toda a humanidade. E todos esses tratados de direito ambiental, e mesmo de direitos humanos, são extremamente complexos. E, desafortunadamente, a maior potência, né, o maior império atual, ele se recusa a se vincular juridicamente a qualquer tratado. Ele se sente o mais forte, ele tem mais poder, e nós sofremos todas essas consequências, né? Correto. Professor, ainda já que a gente está falando de direito internacional, ou seja, e a questão ambiental e também de direitos humanos é mundial, só no começo dessa entrevista a gente já falou dos Estados Unidos, já falou da Europa. Como é que é o processo de construção de um livro como esse, que tem essa abrangência global? Bom, primeiro que envolve muitas questões complexas.
E questões complexas você não tem resposta simples. Tá? E nós estamos falando de humanidade e a relação dela com o planeta. Tá? Isso envolve essencialmente o direito internacional. Bom, primeiro que exige muito estudo. E eu passei 1 ano nos Estados Unidos só dentro de biblioteca, fazendo pesquisa, fazendo levantamento, pegando todas as informações que havia. Passei 1 mês no Instituto de Direitos Humanos em Estrasburgo, na França, também na biblioteca, buscando material. E depois mais 1 mês na biblioteca da Corte Internacional de Justiça, em Haia, na Holanda, onde também tive acesso a todo o material. É considerada a maior biblioteca de direito internacional do mundo. Então, eu recolhi uma quantidade de bibliografia, de dados muito grande para fazer esse livro. E agora, são questões extremamente complexas que precisam serem estudadas, porque nós precisamos, de alguma forma, prever todas essas ações que estão sendo feitas hoje para proteger os nossos filhos, né? Os nossos netos e as futuras gerações. Porque se com 6 bilhões de pessoas já estamos tendo uma crise dessa, né? Imagine nossos filhos num planeta limitado com 6 bilhões de pessoas. Como conseguir emprego, moradia digna, um bom trabalho, alimentação, vestimento, né? Tudo isso será mais difícil para eles. Professor, no primeiro capítulo do seu livro, o senhor afirma que a Terra, ou a Gaia, enfim, é a matriz de todos os direitos. Porque sem a Terra não existiria o homem, e sem o homem não existiria direito nenhum. Já que a gente está falando de questões tão complexas, no seu livro o senhor aborda isso. O que é o planeta Terra? Bom, o planeta Terra é o lugar mais singular do universo. Até hoje é o único que nós conhecemos que tem vida. E é um sistema limitado. É limitado, por exemplo, para a matéria. Nós não podemos buscar matéria em outros lugares. Até agora nós não temos tecnologia. Então, toda a matéria terrestre, ela está aqui e que nós utilizamos e nós não temos como importar. Ele é um sistema aberto para energia. Todo o planeta funciona com energia. Agora, ele é tão singular que até hoje nós perguntamos, é a pergunta mais fundamental ou filosófica do ser humano, né? De onde viemos, por que estamos aqui, por que só aqui surgiu vida? E a teoria de Gaia, ela busca responder essa questão. Nós estamos aqui porque havia condições do planeta que permitiu a vida, ou foi a vida que gerou as condições da própria vida? Então essas são perguntas que acompanham a humanidade, ou seja, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos? Provavelmente todo sistema tem um início e terá um fim também. Mas essa pergunta é uma pergunta que nos aflige a todos. Agora, como sabemos que é um planeta limitado, que os recursos são limitados, a água, por exemplo, 70% da água do planeta é salgada, não serve para consumo. A água é um dos principais problemas hoje ambientais, assim, que a gente já enfrenta hoje e que provavelmente vai se tornar o pior problema ambiental do futuro. Do futuro. E nós já estamos vivenciando. Só para dar um exemplo, no Nordeste são 12 milhões de pessoas que têm problemas sérios de falta de água. Lá, principalmente porque não chove, né? E quando chove, como o solo é mais rochoso, grande parte da água evapora, não infiltra. E aqui em Rio Branco, por exemplo, nós já temos falta de água severa para uma boa parte da população. Quase todas as pessoas que têm um nível econômico melhor compram água mineral. A água hoje é comprada. E olha que a Amazônia é onde existe o maior reservatório de água doce do mundo. Então isso não é para o futuro, isso já é para agora. Professor, só me interrompendo, por que acontece essa contradição, esse paradoxo tremendo? A gente vive na Amazônia, lugar onde tem a maior quantidade de água doce do mundo, e aqui em Rio Branco, ou em outras cidades mesmo, como Brasileia, Chapuri, a gente acabou de passar no passado por uma situação tão delicada com relação à falta de água. Bom, veja, embora a Amazônia seja o maior reservatório de água doce do mundo, ela não é distribuída igualmente. Mas o homem, de maneira geral, se desenvolveu tecnologicamente, mas não desenvolveu em sabedoria. A água era para ser um bem venerado. Quase
80% de toda a água utilizada pelo ser humano, esgoto, água doméstica, é lançada no próprio curso de água, nas próprias fontes. Essa talvez seja uma das imprevidências mais graves, né, no país hoje. É uma falta de bom senso tremenda. Toda a água utilizada, todo o lixo, todo o esgoto ser lançado nas nossas fontes. Tem uma outra alternativa? Primeiro, proteger as fontes. Né? Quase todas as propriedades também, as áreas de preservação permanente, as matas ciliares, que envolvem os rios, os lagos, quase todas estão destruídas. E isso acaba desprotegendo os rios, ocorre assoreamento. Então, se você polui a água jogando esgoto, retira as florestas que deveria permanecer em volta dos rios. Isso afeta os próprios produtores, afeta toda a sociedade. Por quê? Sem água você não vai produzir alimento, sem água você não vai produzir leite, sem água não vai produzir carne. Para se produzir 1 quilo de frango, são 3.500 litros de água que se gasta. Por quê? Porque você vai ter que usar a água para irrigar o milho, para irrigar a soja que vai produzir o alimento para o frango. Então, 70% da água hoje é utilizada para a agricultura, 20% na indústria e 10% só no consumo humano. Então, se você não proteger as fontes e a população aumentando, aquele volume de água que é fixo e a população sempre crescendo, o volume de água por pessoa vai diminuindo. Então, você tem uma população sempre crescente, a redução das fontes ou até morte das fontes, porque grande parte das nossas fontes de água de rio estão mortas. Você vai nas grandes cidades e você não tem um rio mais, você tem um rio de esgoto. Isso não basta andar longe. Hoje ninguém... E deveria, por exemplo, ter feito igual em Brasília. Brasília tem um parque que ali protege a fonte de água da cidade. E a água já chega sem precisar fazer tratamento ou sem grandes investimentos. Né? Então, se a gente trata a nossa água que nós bebemos dessa forma, imagina os outros elementos, como são maltratados. Professor, falando em outros elementos, já que a gente está tocando nesse assunto da água, que vem se caracterizando como o principal problema ambiental do mundo hoje, e só tende a se agravar se as coisas não forem bem trabalhadas, quais são os outros principais problemas ambientais por que o mundo passa hoje? Bom, um grande problema, um problema global é o aquecimento do planeta. Né? As previsões não são, embora haja controvérsia a respeito, mas as previsões são catastróficas. Nós vimos recentemente nos Estados Unidos o furacão Katrina, que possivelmente foi consequência do aquecimento global, porque uma das consequências será a intensificação desses fenômenos de catástrofes naturais, que causam catástrofes naturais, como os furacões. E o maior país, a maior potência, o país mais rico do mundo, não teve condições nem recursos para abrigar todos os desabrigados, os refugiados, né? Não teve condições de dar assistência médica, saúde, escola para toda aquela população. Agora imagina países pobres, como Bangladesh, que está quase ao nível do mar. Lá são 127 milhões de pessoas. Imagina 20 milhões de pessoas refugiadas. Como dar alimento, como dar assistência médica para esse tanto e moradia. Será uma catástrofe imensa. E também para os países de clima temperado, porque se aquece o clima, o mosquito da malária, por exemplo, terá condições de multiplicar na Europa, nos Estados Unidos ou em outras regiões. Então, nós estamos fazendo uma modificação completa desse sistema, que é um sistema único no universo. E aí modificando a composição da atmosfera, modificando, desertificando, salinizando solos, poluindo toda a água. E o mais grave é que, como essa base de recursos ela é limitada, você não tem como buscar recursos em outro lugar, fora do planeta, e você tem 6 bilhões de pessoas hoje e provavelmente mais 6, totalizando 12 em 2050, quer dizer, por aí nós poderemos ver a dimensão da catástrofe. Né? Professor, já que a gente está falando das leis da natureza, esse vai ser um mote para o começo do nosso segundo bloco. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí,
porque daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo com o professor Edson Carvalho sobre meio ambiente e direitos humanos. Estamos de volta batendo um papo com o professor Edson Ferreira Carvalho sobre meio ambiente e direitos humanos. Ele que acabou de lançar um livro com o mesmo título, Meio Ambiente e Direitos Humanos, pela editora Juruá. Professor Edson, no bloco anterior nós falávamos sobre os principais problemas que o mundo enfrenta hoje com relação ao meio ambiente, os principais problemas ambientais. E a natureza tem as suas leis. Quando a gente fala de direitos humanos, ou enfim, de direitos, a gente está falando de leis, de regras, e a gente acaba às vezes esquecendo que a própria natureza tem as suas leis. No segundo capítulo do seu livro, o senhor aborda essa questão, né, as leis e os princípios gerais da natureza. Porque como é que a gente vai entender o meio ambiente se a gente não tem a mínima noção de que leis são essas, que princípios que regem o meio ambiente, ou, como um termo que o senhor mesmo utiliza, os mecanismos ecossistêmicos. Explica um pouco isso para a gente. Bom, a própria natureza, ao longo de bilhões de anos de evolução, ela criou suas próprias leis. Então, essas leis, elas são inalteráveis pelo ser humano. Às vezes, algum detalhe pode ser trabalhado, mas essas são leis que estão aí e nós não podemos revogá-las, tá? Bom, primeiro que a Terra é um sistema e tudo nela é interdependente. Se você altera uma parte do sistema, você altera as demais. Se você indiscriminadamente destrói a floresta, de alguma maneira ela vai afetar o solo. Esse solo que ficou desprotegido vai afetar as fontes de água, tá? E essa alteração vai afetar a fauna e a flora. Então, cada elemento está interconectado ao outro. Então, tudo é interdependente. E nesse ponto, é por isso que o ser humano tem que ter muito cuidado. Tá? Não quer dizer que seja proibido, porque é necessário. Tá? Mas o que se quer é que, ao se lidar com o ambiente, deem as devidas cautelas para minimizar ao máximo a degradação. E outros princípios, né, que estão colocados, um dos mais importantes que eu coloco no livro é a questão do tempo. O tempo biológico, o tempo ecológico é um tempo de longa maturação. O planeta levou bilhões de anos para chegar a esse estágio. E nós temos o tempo industrial, que é esse contado no relógio, tá? Que é o tempo das máquinas, tá? Que antigamente você tinha, para destruir 1 hectare de floresta, com machado você levava até meses. Hoje, com uma motosserra, você transforma aí vários hectares, são desmatados rapidamente. E se você quiser usar avião com herbicida, rapidamente você destrói milhares de quilômetros. Então, a tecnologia permitiu mudar o tempo de destruição. Então, aquela árvore que leva 200 anos para crescer, ela cai em 1 minuto. 1 minuto você destrói. E isso não quer dizer também que não possa explorar as árvores. Elas podem ser exploradas, mas com certos cuidados. Em relação a esse tempo também, hoje nós vivemos num tempo virtual, que tudo funciona à base de tempo real. E a natureza tem outro tempo que nós precisamos respeitar, porque isso levou milhões, bilhões de anos para se formar, e essas leis poucos conhecem. E aí seria interessante que os ecólogos, né, os juristas, tivessem consciência de que também
né, dessas leis. Elas estão aí, elas fazem parte do sistema e precisam ser consideradas nas análises, nas decisões, nos projetos, porque sem adaptar o sistema humano ao sistema natural, fatalmente nós iremos alcançar, vamos dizer assim, chegamos a um caos total. E além do mais, nós não podemos desconsiderar que o homem tem que ter tecnologia para destruir o planeta em um segundo, praticamente, com os arsenais atômicos, né? E veja, nós poderemos, a humanidade tem potencial, que é um paradoxo, né, de eliminar a morte. Porque se usar, por exemplo, numa hipótese que eu acredito que seria insana, né, destruir todo o planeta com armamento atômico, você acabaria com a morte, porque não haveria nascimentos. Então é tão paradoxal, né, que é um absurdo. Mas isso não impede, porque nós estamos aos pouquinhos matando o planeta, tá? E precisamos reverter essa situação. Isso não impede que a gente tente viver um pouco mais e melhor. Professor, no seu livro também o senhor faz um paralelo, falando em paradoxo, o senhor faz um paralelo entre as leis da natureza e as leis humanas, as leis que regem o mundo dos homens e a relação do homem com o meio ambiente. Existe alguma semelhança entre essas leis? Existe. Também nas leis humanas, né, é um princípio do ramo do direito internacional, que é o direito internacional dos direitos humanos. Um dos princípios basilares é o princípio da indivisibilidade dos direitos humanos e da interdependência. Então, para você ter liberdade, para ter uma liberdade que seja plena, você precisa de um trabalho, você precisa de alimentação, que aí vai o direito ao trabalho, o direito ao transporte, né, de se movimentar, você precisa de alimentos. Então, todos os direitos estão interligados. E para você ter uma vida plena, precisa de saúde, precisa de educação, e tudo isso está ligado às leis da natureza. Tá? Então, a lei dos homens tem que ser adaptada às leis da natureza. Quando for possível melhorar ou superar, será a garantia de um futuro melhor, não só para nós, mas para toda a humanidade. Então, essa questão é extremamente complexa, porque o homem faz as suas leis e acha que essas leis é o universo, sem considerar que o próprio sistema tem suas leis e que regem todo o ecossistema Terra. Isso precisa ser levado em consideração. Correto. E levando isso em consideração, vários instrumentos já foram criados pensando nessa situação delicada que o homem vive, né, de ter que conciliar o seu desenvolvimento, o progresso social, econômico, industrial, com a preservação ou a melhor conservação do meio ambiente. Né? Ou seja, que é também quantas vezes em quantas constituições do mundo não tem o direito ao equilíbrio ecologicamente equilibrado, como tem na nossa Constituição. Professor, como é que os homens têm se portado com relação a isso quando eles estão fazendo as suas leis? Que instrumentos a humanidade já criou que também é um outro trabalho dentro da sua pesquisa que consta no livro? Que instrumentos são esses de legais, de proteção desse direito? Bom, nós temos duas declarações de princípios, que elas são declarações, não são juridicamente vinculantes, que foi a Declaração de Estocolmo e a Declaração do Rio. Ali praticamente quase todos os estados que compõem o planeta participaram para visualizar uma solução, uma busca de desenvolvimento que se chama sustentável, né? Ou seja, vamos utilizar o planeta, mas vamos deixá-lo em condições para que os nossos filhos, os nossos netos e a posteridade possa ter uma vida também que seja digna. E nesse ponto, dentro do sistema mundial que nós vivemos, né, o próprio desenvolvimento sustentável é insustentável. Teríamos que, de alguma forma, modificar o que aí está colocado. 20% da população mundial vive nos países ricos. Eles consomem 80% da energia, 80% da madeira, 80% dos alimentos, de quase tudo que é produzido. Então, essa pequena parte
dos países ricos, uma pequena parte também dos países pobres, né? Essa parte dos países ricos, uma pequena parte dos países pobres, vive numa situação de consumo que é incompatível com o desenvolvimento sustentável. E se os pobres quiserem adotar o mesmo padrão de consumo, o planeta não tem condições de suportar. Para se ter uma ideia, uma pessoa que viva 70 anos, ela produz durante sua vida 25 toneladas de lixo. Uma família de 4 pessoas são 100 toneladas de lixo durante sua vida. Agora imagina isso com 6 bilhões de pessoas e depois mais 6 com 12 bilhões. Quer dizer, será que o planeta tem condição de suportar a produção de recursos, água, alimento para tanta gente e com tanto lixo para jogar fora? Quer dizer, algo precisa ser repensado. Se o desenvolvimento sustentável for os ricos num padrão de vida desse e 80% da humanidade na pobreza, não haverá desenvolvimento sustentável jamais. E essas grandes conferências foram feitas para estudar isso. Porque isso está relacionado com o nosso futuro. Normalmente nós pensamos até no nosso filho, no nosso neto, porque a gente está vendo, né? Mas as gerações mais distantes precisam ser consideradas também. Professor, já que a gente está falando de desenvolvimento sustentável e da insustentabilidade de um modelo que tome por base essas orientações que tem relação com os interesses de alguns dos países desenvolvidos, como é que o Acre se insere nesse contexto? Recentemente, nos últimos anos, a gente teve adotado como política de governo uma política voltada para o desenvolvimento sustentável, né? Assim, seguindo uma orientação florestal que o Estado tem. Como é que o senhor avalia esse tipo de direcionamento de política pública? Bom, esse é um tipo de política pública que não é fácil de implementar, a gente tem que ouvir, né? Isso é bom que todos os estados devam assumir esse compromisso, mesmo porque para que possam ser cobrados na sua implementação, né? Olha, a minha política é nessa direção e eu quer caminhar nessa direção e para a população também acompanhar, tá? Em relação pelo menos que eu vejo, né, em relação às comunidades tradicionais, às populações indígenas, eu tenho visto, assim, tem uma boa imagem do que está sendo feita, né, em relação à criação de uma secretaria para as comunidades indígenas. Elas estão mais organizadas, tá, em relação à exploração das reservas. Nesse ponto, hoje em dia, por exemplo, a gente não vê, pelo menos não tem visto indígenas pedindo esmola, né? Antigamente você via nas ruas indígenas pedindo aí nas casas, né? E já faz alguns anos que nós não vemos. Em relação à exploração florestal, ainda precisamos de mais estudos. Um dos grandes problemas de exploração florestal nas regiões tropicais é que nós não temos ainda tecnologias que falam assim, essa tecnologia teve êxito. Em qualquer lugar do mundo nós não tivemos ainda, essa aqui não degradou ou respeitou, né? Nós precisamos ainda de muita pesquisa. Como na floresta você tem poucos indivíduos de uma espécie só, essa exploração ela pode ser uma destruição seletiva. Você pega os melhores indivíduos e nem sempre os filhos, não tem garantia que aquele filho daquela árvore vá sobreviver. E como uma árvore leva às vezes 100 anos nessas regiões para crescer, o indivíduo planeja só durante a sua vida. No máximo que ele vai planejar, cuidar de uma árvore, é até o final da vida dele. Assim mesmo, ao final, ele já não está querendo saber de árvores mais, né? Então, nós temos essa questão que precisa ser considerada. Eu acredito que nessas políticas poderia ser inserido um componente muito importante de pesquisa e muita pesquisa em identificação das espécies florestais, porque é uma questão séria a identificação botânica correta das espécies. E tem um problema que são muitas variedades dentro da própria espécie. E fazer banco de germoplasma.
Então, investir maciçamente em pesquisa, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas experiências de exploração florestal, elas é tipo agricultura garimpeira. Usa o solo 3 anos, abandona e depois deixa um solo degradado. Tá? É a mesma coisa com a madeira. Você retira uma madeira, mas o produtor não tem a paciência de esperar 50 ou 30 anos para que ela dê um filho novamente e seja colhida. Agora, eu acho louvável, né, o trabalho de caminhar nessa direção. Agora, nós sabemos que isso é muito difícil, né? Nem sempre você consegue êxito total. Mas só o fato de querer caminhar nessa direção já é extremamente positivo. Professor, nós falamos aqui sobre essa relação entre os direitos humanos e o meio ambiente. E durante toda a nossa conversa, uma coisa ficou no ar, que é uma sensação de que a gente está caminhando para uma morte certa. Está caminhando para um caos pleno, pelo menos nas previsões aí que o senhor já colocou e que também coloca no livro, até 2050, quando a população mundial vai estar em torno de 12 bilhões de pessoas, ou seja, o dobro do que tem hoje, são 6 bilhões. Os recursos naturais vão estar cada vez mais escassos e a vida em sociedade vai estar cada vez mais difícil. E aí lhe faço essa pergunta, ainda pensando nessa expressão desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, desenvolver se sustentando, continuando. Esse ideal de conciliar o desenvolvimento humano e a proteção ao meio ambiente e uma vida digna, tanto do meio ambiente quanto do homem, é possível ou é uma utopia? Bom, primeiro que nós temos que acreditar. Nunca perder a esperança que a gente pode alterar o curso da história. Desafortunadamente, a humanidade sempre modificou de rota quando ela chegou no labirinto, numa grande desgraça, numa grande catástrofe, né? Um grande sofrimento. Tivemos a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, né? Que, pelo menos do ponto de vista do direito, houve grandes mudanças em relação ao que a humanidade experienciou de sofrimento, de dor, né, de catástrofe e de grandes prejuízos econômicos. Eu sou, e até pelo fato de ser professor, eu tenho que ser um otimista. Tá? Eu acredito que é do bem de interesse de todos. E as políticas públicas precisam ser direcionadas em apoio à preservação do ambiente. Nós não podemos ser inimigo dos produtores, dos pecuaristas. O Estado tem que determinar políticas positivas, porque não é só a punição que vai resolver os problemas. Estimulá-lo economicamente a proteger os rios, as áreas de preservação permanente, políticas públicas de apoio e aquisição de insumos, por exemplo, para recuperar os solos degradados. Isso tudo é garantia que nós vamos ter alimento, nós vamos ter água, nós vamos ter todos esses recursos necessários. Agora, programas como o seu, ou outros programas, isso tem que se multiplicar, porque as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam ter acesso a conhecimento, e nós não temos. Então, as pessoas que trabalham com a área têm que aproveitar todos os momentos, num programa como esse, em cada palavra que você fala. Sendo artista, você pode levar essas mensagens lá. O que nós queremos é que todos abracem a questão para um mundo melhor. Não é um mundo repressor para que, olha, você não vai fazer isso por isso, isso. Você é obrigado a fazer. Proteger a água tem que ser venerada, por exemplo. Agora você tem que obrigar as pessoas a obedecer uma lei para proteger aquilo que é importante para você. Então, primeiro tem que ser conscientizado. E aí, educação, educação e educação. E aproveite todos os momentos, né, todas as pessoas, para levar esses ideais, porque hoje, normalmente, as pessoas têm outros interesses muito imediatistas, né? E nós precisamos também pensar nos nossos filhos e naqueles que virão, ainda que muito distante, mas nós precisamos, de alguma maneira, ter esse compromisso. E nós podemos fazer isso no nosso trabalho. No seu trabalho, onde você estiver, no seu espaço, você não precisa fazer isso
ser um herói ou alguma pessoa sobre-humana para fazer isso. Você pode também, de alguma forma, fazer em casa alimento mais saudável, produção menor de lixo, um consumo que seja mais adequado, porque hoje se as pessoas consomem muito fast food, né, tem que comer também o slow food, né, que é o desacelerar, um alimento preparado com mais qualidade, com mais demora, e assim mesmo na vida, em todos os aspectos da vida, diminuir a velocidade que seja compatível com o próprio ambiente. Correto. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Ideias da Aldeia e queria também lhe perguntar onde é que as pessoas podem encontrar o seu livro, lançado pela editora Juruá, Meio Ambiente e Direitos Humanos. Bom, esse livro está disponível nas livrarias, na Letras Jurídicas, lá no Fórum, e provavelmente lá na Painho, né? E ele pode ser adquirido também pela internet, só entrar no site da editora Juruá e lá faz a própria compra, via meio eletrônico. Muito obrigado então, professor. Eu te agradeço, Diogo, e sugiro, né, assim, no sentido de que aproveite esse poder que você tem para propagar as ideias, de respeito ao ambiente, a promoção de todos os direitos, isso tudo em busca de uma humanidade melhor e de um futuro melhor para todos. Com certeza. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre meio ambiente e direitos humanos com o professor Edson Ferreira de Carvalho. Até a próxima e a gente se vê.